A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe todos vocês que estão nos ouvindo, queridos. Profetizo uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus, na sua vida, através da sua vida, sua família. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos fazer a nossa oração, meus amados. Meu Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós entramos na sua presença, Senhor. Bendizemos, exaltamos o teu santo nome, Pai, porque o Senhor, somente o Senhor é Deus, Pai. O Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus que não leva em conta ou não levou em conta nossas falhas, nossos erros, nossas limitações, Pai. E nos amou, Senhor, com amor incondicional, Senhor. Nós que temos tão pouco a te oferecer, mesmo assim, Pai querido, o Senhor tem prazer, Senhor, em nós, Pai, e mostrou isso nos resgatando, Senhor. Entregando o seu Filho para morrer, para pagar pelos nossos erros, morrer em nosso lugar, Pai. E nos buscando, Senhor amado, nas vielas, nas praças, nas esquinas, Pai, nos becos, Senhor. O Senhor nos encontrou, Senhor, num tremendal de lama, Pai, nos lavou e nos aproximou de Ti, nos permite entrar na Sua presença, Pai, na sala do trono, Senhor. Oh, meu Deus querido, tem misericórdia, Pai, da minha vida, da vida dos Teus filhos, Pai. Santifica-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai amado, a Te buscar, Senhor, com todo o nosso coração, Senhor. Nós não queremos brincar de religião, meu Pai querido. Nós queremos, Pai, te servir, Senhor. Sabemos que não é por merecimento, não somos merecedores, Senhor. Mas, Pai querido, a tua graça nos alcançou, Pai amado. O Senhor olhou para nós com olhos de misericórdia, Pai. O Senhor traçou planos para as nossas vidas, planos extraordinários, Pai, que são impossíveis humanamente falando, Senhor. Meu Pai querido, nós cremos que os teus sonhos, os teus planos, Pai, são muito melhores do que os nossos. Faça-se a sua vontade, Pai, na minha vida, Senhor. Faça a sua vontade na vida do teu filho, Pai, da tua filhinha, Senhor. Oh, meu Pai, aviva a tua obra, meu Deus. Levanta, meu Pai, grandes homens e mulheres, Pai, cheios do teu espírito, Pai. Cheios do teu amor, com ousadia, intrepidez, Pai, sabedoria, Senhor. Dá sabedoria ao teu povo, Pai. Meu Pai querido, eu creio, Senhor, que um dos principais motivos, Pai, desse programa, Senhor, é nós conhecermos, Pai, recebermos de Ti, Senhor, sabedoria da Tua palavra, meu Pai, a Tua vontade, Senhor. Que a nossa sabedoria não seja teologia humana, meu Deus. Não é isso que nós procuramos, Papai. Nós queremos aprender de Ti, pois está escrito: e serão todos ensinados por Deus, Papai. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, Senhor. Ensina-nos, Pai, para que possamos, Pai, ensinar outros, para que possamos viver os Teus sonhos, para que nós não venhamos, Pai, ignorar ou desconhecer, Senhor, tudo que o Senhor conquistou para nós naquela cruz, Pai, a preço de sangue, Senhor. Aliás, o Senhor falou um pouco disso no culto ontem, meu Deus. Nós não queremos ignorar, Senhor, ou, meu Pai amado, não usufruir daquilo que o Senhor conquistou para nós, Pai. Que o Senhor possa contar conosco para toda boa obra, Pai. Que o Senhor possa, meu Pai amado, realizar, Senhor, os Teus sonhos nas nossas vidas, Senhor. Oh, meu Pai querido, muda, Senhor. Tira, meu Pai, aquilo que nos impede, Pai, de Te ouvir, de Te obedecer, Senhor. Toca, Senhor, na nossa vida, Pai. Tira sentimentos, Pai. Ou melhor, Senhor, ensina-nos, Pai, a lidar com esses sentimentos, Pai. Porque nós estamos aqui em carne mesmo, Pai. Mas o que tem que prevalecer é o Espírito, Senhor, e não a carne, e não os sentimentos, Pai. Não deixa que a ira fale mais alto, que a mágoa, que a ansiedade fale mais alto, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos, Pai, a controlar esses sentimentos, a colocar eles no lugar deles, Pai. E que Teu Espírito tenha total liberdade nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, por mim, por cada filhinho Teu que ora comigo nesse momento, Pai. Pai, abençoa, Senhor, o Ministério Alicerce, Senhor querido. Abençoa de longe, Senhor. Abençoa os pastores, obreiros, os membros desse ministério, Senhor. Ontem nós ceamos, Pai. Muitos irmãos cearam comigo, Pai querido, ontem, Senhor. Oh, meu Deus amado, abençoa, Senhor, os simpatizantes que fazem parte de outro ministério, Senhor, mas creem que o Senhor está no nosso meio também, papai. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, Senhor. Abençoa a igreja de Cristo no Brasil, Pai. Aviva a tua obra, Pai. Abençoa cada pastor, Pai, que fala com ousadia, com temor, com tremor no coração, Pai. Seja qual for o ministério, Senhor, abençoa aqueles que fazem parte da tua igreja, Senhor. O Senhor mostrou que o reino de Satanás não está dividido. Deixou bem claro que o teu reino muito menos está dividido, porque todo reino dividido entre si cai, não subsiste. Por isso, Pai, eu oro pelas igrejas que fazem parte do teu reino, Senhor. E aqueles que não fazem, Pai, se é por ignorância, Pai, revela Jesus Cristo em cada coração. Traga-os para ti, Senhor. Se é somente para espalhar, Senhor, que sejam envergonhados, Pai.
que seja revelado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, meu Deus amado, estende o teu manto de justiça, Senhor, na tua igreja, nessa nação, papai. Levanta, Senhor, os homens e mulheres, Pai, que temem a Ti, Pai. Coloca, Senhor, em posição de destaque, Senhor, em posição, Senhor, de influência, especialmente no governo, Pai. Abençoa, Senhor, os ministros, os deputados, senadores, Pai. Abençoa, meu Pai amado, os governadores, prefeitos, Pai, vereadores. Abençoa, meu Pai querido, em nome de Jesus, essa nação, Senhor. Que se levantem homens, Pai, com fome e sede de justiça, Senhor, para fazer o que é certo, Pai. E que toda mentira caia por terra, Pai. Toda fraude, corrupção seja desmascarada e envergonhada, Pai. Faz justiça, Senhor. Se levanta, meu Pai querido, para defender, meu Deus, a causa do órfão, da viúva, Pai, da família, Senhor. Daqueles que não têm mais para quem recorrer, meu Deus. Mas a verdade, Pai, é que nós temos a Ti, Senhor, o único e verdadeiro Deus, Pai, que está acima no céu, Senhor, e tudo que o Senhor faz como lhe apraz. E o seu cetro é cetro de equidade e justiça, Senhor. Oh, meu Pai, abençoa essa nação, meu Pai. Abençoa, meu Pai querido, em nome de Jesus, meu Deus. Tira, meu Pai amado, a tirania, Senhor. Afasta o comunismo, Pai, dessa nação, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, esse povo, Pai. Abençoa, meu Pai, aviva a Tua obra, Pai. Abençoa os pastores, Pai, com intrepidez, os missionários, Pai. Que esse evangelho, meu Pai, que nós pregamos, o Teu evangelho, Pai, seja anunciado, seja popular, meu Pai querido, porque o evangelho, a Bíblia Sagrada é de graça. Muitas vezes, Pai, uma Bíblia ela não custa caro, Senhor. Especialmente uma Bíblia de entrada, Senhor. Viva a Tua obra, Pai. Oh, meu Deus, tem aplicativos de graça, Senhor. Tem vídeos como esse que o Senhor nos permite fazer, Senhor, que não custam nada, meu Deus. Viva a Tua obra, Pai, que essa nação se converta a Ti, reconheça Jesus como Filho de Deus, Salvador, Messias, Pai. Morto e ressurreto, Senhor. Oh, meu Pai querido, faz com que o Teu povo, meu Pai amado, reconheça o Senhor, meu Deus. Eu sei que não é por força nem por violência, Pai, mas por amor, meu Deus. Teu amor, Pai, é o verdadeiro amor, Pai. Deus é o amor, o Senhor é o amor, Pai. Nós Te amamos, Senhor. Queremos Te amar como o Senhor nos ama, Senhor. Oh, ensina-nos a amar o Senhor, Pai, como o Senhor nos ama, Papai. Ensina-nos a temer e tremer diante de Ti, Senhor. A Te buscar sobre todas as coisas, Senhor. A viver pela fé, meu Pai. Como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Pai querido, tem prazer na minha vida, na vida desses Teus filhinhos que oram comigo especialmente, Pai. Abençoa, meu Pai, a Tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, também o Ministério Alicerce. Em nome de Jesus, Pai, com a autoridade que o Senhor me deu, Pai, eu profetizo bênçãos, milagres. Sejam abençoados, queridos. Seja abençoada a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento. Seja abençoada a sua saúde. Seja abençoado o seu trabalho, o seu emprego, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado o seu ministério, ou seja, o seu chamado por Deus. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Você que crê e recebe, diga amém. Diga glória a Deus. Diga eu creio, eu recebo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Toma posse dessa oração. Pegue ali o copo com água. Vamos apresentar o nosso Deus, queridos. Meu Pai, abençoa essa água que os Teus filhos apresentam, Senhor. Faz com que essa água seja o remédio que eles precisam, Senhor. Para a cura do corpo físico, em especial, Senhor. Que o enfermo beber dessa água seja instantaneamente curado, Senhor. As dores, as inflamações, os inchaços, a enxaqueca, as feridas que não curam, que não cicatrizam. Meu Pai amado, faz com que Teus filhos sejam abençoados, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos. Glória a Deus. Amém, meus amados. Tomem posse, meus queridos, tá? Em nome de Jesus, dessa oração, dessa bênção, né? Creiam que essa água está bebendo é um remédio, queridos, né? Que a ciência não ainda descobriu. Um remédio especial para a tua cura, para a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, meus amados. Então, hoje é segunda-feira, vamos começando mais uma semana na presença do nosso Deus, com a alegria do Senhor no nosso coração, Senhor. A alegria do Senhor, de fato, é a nossa força. Glória a Deus pelo Senhor nas nossas vidas. Amém, meus queridos?
Glória a Deus pela sua vida, tá? Glória a Deus vocês que estão conosco. Quero mandar um abraço para São Miguel do Oeste, que está sempre conosco. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe o irmão Roberto, a irmã Elizabeth. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Maico, a irmã Suzane, que sempre estão conosco. Deus abençoe a irmã Leliane Paranaguá, o Israel Dona Dalva, a irmã Maria Helena. Deus abençoe vocês, irmão Raimundo, nossos irmãos de Paranaguá também. Deus abençoe Bituruna, sempre conosco, o pastor Guilherme, missionária Mauriele. Deus abençoe vocês, queridos, tá? Em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe, tá? Obreira Suela, o irmão Rogério. Deus abençoe vocês, tá? Sempre nos acompanham, sempre conosco. Vocês são muito especial. Deus tem algo muito especial para vocês, queridos, tá? Pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Deus abençoe Guaratuba, pastor Veiga, missionária Marli, meu pai e minha mãe também sempre conosco. Um beijo, pai, um beijo, mãe. Deus abençoe vocês, tá? Sempre conosco também. Fiéis, firmes, né? No propósito, no chamado de Deus. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Deus abençoe Maringá, pastor Newton, missionária Magna, Campo Mourão. Deus abençoe, né? Pastor Newton, ele tem ali pastoreado a igreja Alicerce. É o pastor da igreja em Maringá e Campo Mourão, né? Então Deus abençoe os irmãos Alexandro, a obreira Eliene, o obreiro Giovanni. Deus abençoe vocês, tá? E todos os nossos irmãos que fazem parte do ministério aí. Em nome de Jesus que nos acompanha, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Só que eu tô esquecendo, tia Rosana, um beijo, tia. Deus abençoe sempre conosco também. Sempre tá conosco, né? Quando pode estar ao vivo. E quando não pode, em seguida tá vendo ali, tá mandando as mensagens, eu sempre vejo que ela tá acompanhando aí. Glória a Deus, tá, tia? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço pro Gary. Um abraço, Gary. Deus abençoe em nome de Jesus. God bless you. Gary é americano. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguém, queridos. Será que eu tô esquecendo de alguém? Nossos irmãos de Foz do Iguaçu que estão nos acompanhando. Santa Helena também está sempre nos acompanhando. Deus abençoe vocês, queridos, tá? Deixa eu ver se vem vindo à mente aqui. Eu não tô vendo agora, tá? Que vocês já viram no início ali que ele foi gravado, né? Tô um pouquinho, algumas horas antes da estreia, tá? Tô gravando aqui para vocês, tá? Com todo carinho, amor e carinho no coração, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então vamos continuar, acho que é os 2 últimos capítulos, né, do livro de Gálatas hoje. Vou pegar um finalzinho aqui, vou colocar já, ó, o finalzinho do capítulo 4 pra gente continuar, né? A gente passamos 2 dias sem ler, daí fica como se, o que nós estamos lendo, né? Então nós lemos no capítulo 4, no versículo 30, assim, ó, mas o que diz a Escritura? Mande a escrava embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Foi bem forte isso que nós lemos, né, queridos? É profético, tá? O filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. O que importa é a promessa. Amém, meus amados? O que importa é a promessa, não é a lei, queridos. É isso que estava bem claro, né? Então, nós que entregamos a nossa vida, queridos, né? Nós somos herdeiros de Deus através da fé que Deus deu a Abraão. Também foi lembrado que nós somos filhos, né, da fé de Abraão. Então, herdeiros das promessas de Abraão, queridos, tá? Algo extraordinário, tá? Aí, para terminar, que é importante, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Então, no evangelho, no verdadeiro evangelho, nós somos filhos da livre, ou seja, filhos da promessa e não filhos da lei. Forte isso, né, queridos? Então, vem agora Gálatas capítulo 5, que é o que nós vamos entrar hoje, tá? Aí ele diz assim, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Né? Não se deixe escravizar novamente, né? Porque Cristo te libertou para você ser livre. A questão da circuncisão, de alguns irmãos voltando, né? Para as leis, né? Isso que é triste, né, queridos? E isso acontece muito hoje, tá, queridos? Tem muitas igrejas hoje que elas começam a colocar atributos judaicos na igreja como se fosse espiritualizar mais a igreja, deixar ela mais poderosa, queridos, né? Isso é ignorância, queridos, né? Isso é falta de conhecimento mesmo, né? Até mesmo a superstição, né? Algo nesse tipo aí, né? Olha, isso aqui, esse objeto, ele traz mais poder, queridos. É como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tinha, sim, a sua função, o seu poder. Ela representava o próprio Cristo. Mas hoje, queridos, nós temos o Cristo. A Arca nem tem, não existe mais a Arca. A Arca está no céu. Nós lemos no livro do Apocalipse que tá, Deus, onde que está guardada a Arca da Aliança. Ah, não, está na mão de um colecionador, de um empresário, está lá não sei aonde, queridos. Ninguém tem a Arca, não se tem conhecimento da Arca da Aliança aqui. Amém, meus amados? Ou seja, ela não é mais importante para nós. Por quê? Porque Cristo chegou. Aquilo tudo era sombra do que haveria de vir. Né? O Evangelho é todo o tabernáculo,
É o evangelho. E a arca, que era o principal ali, a parte mais importante do tabernáculo, queridos, né? Que representava a presença de Deus ali, o querubim, onde é que a presença de Deus se manifestava ali, né? Sentada na tampa da arca, onde os querubins estavam de asas abertas ali, queridos, representava o próprio Cristo. Então, ele é o cabeça da igreja. Amém? Que nós lemos, né, no capítulo 4, 3 ali, que o apóstolo estava ministrando isso, né? Para o povo. Amém, meus queridos? E as pessoas elas tendem a trazer isso, os castiçais, as estolas sacerdotal, até mesmo o chofar, que o chofar como instrumento não tem problema, como instrumento para tocar, é bonito o som, queridos, né? E todo instrumento consagrado a Deus, sim, ele tem, a gente sabe que até frequência hoje mexe com o nosso corpo. Nosso corpo é formado por água, queridos, e a música emite frequência. E cada frequência, ela gera em nós né, como que eu posso dizer? Ela tem um efeito no nosso corpo, né? Que grande parte é formado por água. Amém, meus queridos? Não é só isso cientificamente falando, é muito além disso. Então, um violão bem tocado, um louvor, realmente ele abre o mundo espiritual a favor da nossa vida, nos eleva na presença do Senhor, nos faz acreditar, queridos, né? Nos lembra ou nos faz acreditar de promessas, de coisas extraordinárias do Evangelho. Porque tudo que Deus tem para nós está na sua palavra, nas escrituras sagradas, queridos, né? Especialmente o Evangelho. Glória a Deus, queridos. Portanto, permaneçam firmes, queridos, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não volte, porque a lei era escravidão. Cristo te libertou para quê? Para que você seja livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sejam livres, tá, queridos? Pastor, uma coisa até que hoje eu vejo muita gente. Ah, isso não pode, isso é pecado. Esse ritmo é do Satanás. Essa cor vermelho é de Satanás. Que nem o microfone que é vermelho. Não, isso aí não é de Deus. Irmãos, isso aí, queridos, o diabo ele sempre está esperando. O que vocês vão me oferecer agora? Até me perguntaram, pastor, o que você acha de crente lutar? MMA, por exemplo, UFC, essas coisas, queridos. Eu não acho nada. Essa pessoa ela não se ofende, né, naquilo que ela faz. Ela acredita que ela tá fazendo, que é um trabalho que ela tem. E ela continua tendo fé em Jesus Cristo. Deixa ela fazer. Eu não tenho chamado para lutar MMA. Amém, meus amados? Então eu não vou julgar quem tem. Ah, pastor, e o fulano? Agora, por exemplo, vai fazer uma coisa do mundo. Aí é uma coisa diferente, queridos, né? Vai trazer algo que traz maldição para as pessoas. Amém, meus amados? Aí sim, realmente a gente precisa cuidar um pouquinho. Em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu arrumar aqui, enquadrar um pouquinho a câmera. Isso. Então vamos lá, querido, né? Então tem coisas que se a pessoa ela tem paz com Deus, querido, né? Deixa ela em paz. A minha fé, eu vou apresentar a minha fé a Deus e eu vou ser condenado ou justificado pela minha fé, não pela fé dos outros. Se eu acredito que eu faço é pecado, então não devo fazer. Por quê? Porque eu vou ser condenado naquilo que eu faço. Agora, se eu acredito que aquilo que eu faço não é pecado, então, ou seja, os outros vão me acusar, problema deles. Né? Se eu confio que esse é um chamado de Deus, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, já contei várias vezes esse exemplo, e ele sempre quando eu toco nesse assunto me lembro. A conversão do Regis Danese mesmo, aquele cantor, né? Um compositor ali evangélico, né? Ele não era evangélico, né? Depois ele se converteu e fez um louvor muito lindo que tocou né, no Brasil, em muitos lugares do mundo se tocava esse louvor. Aquele entra na minha casa, entra na minha vida. Esse louvor, quer dizer, era uma oração em forma de cântico, né? É lindo esse louvor, né? É lindo até hoje. É uma oração, queridos, né? Muito bonita que a gente olhava isso. Eu, na época, olhava esses programas, vários programas, né, do mundo. As pessoas que elas nem conheciam a Deus, elas cantavam esse louvor, que eles tocavam, cantavam esse louvor. Ou seja, eles estavam orando, queridos. Isso foi algo muito especial que Deus fez através da vida dele. E esse Regis Danese, ele deu um bom testemunho, né, queridos? Até hoje, se eu não me engano, eu acho que ele passou por uma cirurgia, eu ouvi falar há tempo atrás. Até eu lembrei de pedir a Deus que o abençoasse também. Mas parece, pelo jeito, tá tudo bem com ele. Então ele deu um bom testemunho. Mas a conversão dele, queridos, foi para uma pessoa que obedeceu a Deus. Deus falou para uma pessoa, que acho que era para uma banda de pagode famosa, ele tinha se convertido e tinha saído, estava na igreja. E ele ouviu de Deus para que ele voltasse para aquela banda famosa, na época era famosa. E ele falou: Não, mas não quero voltar para aquele lugar, né? Deus me libertou de lá. E Deus falou para ele: Filho, preciso que você volte para lá. Ele foi lá, falou com o pastor dele tinha sabedoria e disse: Olha, irmão, vamos orar a Deus. Se Deus falar isso mesmo, confirmar, nós temos que obedecer.
Se não for, se for coisa da carne, Deus vai revelar. E realmente, eles orou, o pastor entrou na brecha com ele, orou com ele, queridos, e Deus realmente confirmou. E ele, então tá bom, vou fazer a vontade de Deus. Olha que interessante, ele voltou para aquela banda do mundo, tocar aquelas músicas do mundo. Amém, meus amados? E daí o que aconteceu? Lá ele teve a oportunidade de falar de Jesus para esse Regis Danese, ele se converteu. Depois Deus tirou ele da banda e hoje eu nem sei o que aconteceu com ele, mas está na presença de Deus, espero que esteja, esse baixista. Então o testemunho dele foi assim, queridos, ou seja, um homem teve a coragem de obedecer a Deus. Imagina quantos cristãos, queridos, hoje em dia, as pessoas, ninguém faz nada praticamente, quase ninguém faz nada para buscar Deus. Mas elas gostam de acusar os outros, de falar quem é crente, que essa música não pode, essa música pode, isso é de Deus, isso não é de Deus, né? Mas na vida dela ninguém quer saber, só quer saber do cisco dos olhos dos outros, né? Os olhos dos outros. Amém, meus amados? Imagina quantas pessoas não julgaram esse homem, esse homem voltou para a banda, nunca foi crente, né? Deviam ter falado tantas coisas, queridos, né? Ou seja, a minha fé é minha para com Deus, a sua fé é sua para com Deus. O que nós vamos fazer sempre é ter como base, alicerce da nossa fé, o Evangelho de Deus, a Bíblia Sagrada, especialmente os Evangelhos. Nada é rejeitável. Mas os evangelhos é o que há de mais atual para nós hoje, a prática na nossa vida, na nossa caminhada hoje, que são os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Então nós precisamos ter esse entendimento. Ou seja, eu vou voltar aqui novamente no versículo 1, ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Seja livre, queridos. Só cuida que a tua liberdade não enfraqueça outro, que é aquela que nós já lemos essa parte, né? Bombardeando a mente do mais fraco, né? Em Romanos nós lemos, se eu não me engano, né? Então, versículo 2: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, se querem se circuncidar, se vocês fizerem isso, Cristo não lhes valerá de nada, não lhes servirá. Ou seja, vocês vão rejeitar tudo aquilo que Jesus fez por vocês. Olha a seriedade disso, né? De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei, queridos. Então, ou seja, quer circuncidar, quer seguir a lei, então não siga pela metade, senão vai ser transgressor da lei. Eu já ministrei sobre isso, né? Então, de novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir o quê? Toda a lei. E hoje em dia, especialmente não tem o templo, é impossível cumprir a lei, tá, queridos? Então, os judeus hoje que estão pela lei, queridos, eles estão numa situação bem difícil, né? Não, mas é porque não dá. Então, não dá, estão transgredindo. Eles estão se condenando naquilo que eles mesmos falam, né? Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Saíram da graça e estão na lei, né? Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Então, é através do Espírito, da graça de Deus que nos concedeu o seu Espírito, queridos, né? Letra maiúscula. Que nós aguardamos pela fé. Só tem uma maneira, queridos, nós acreditarmos, é pela fé. Esse aguarda, né? A justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão, ou seja, nem lei, nem as pessoas que não são circuncidadas, tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então não importa se é circuncidado ou não. Então não se não seja entre no judaísmo, né? Não se deixe circuncidar. Ou seja, não importa se você faz circuncisão ou se você não tem feito efeito algum. Mas o que importa? A fé que atua pelo amor. E essa fé ela precisa ser movida pelo amor, tá, queridos? O amor é Deus, tá? A palavra de Deus. Vocês corriam bem, estavam andando bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? O apóstolo ele está bem chateado, né? Com a igreja de Gálatas, porque estavam indo bem e de repente desandaram, né? Descambaram para a lei, né? Versículo 8. Tal persuasão não provém daquele que o chama, ou seja, esse pensamento que vocês têm não vem de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Então aqui um ditado popular que é verdadeiro. Lembra que eu comentei a vocês, é como se nós caminhando com Deus aqui, né? Uma linha reta, né? Até a nossa salvação. Se nós mudarmos o caminho hoje, queridos, né? Meio grau, é imperceptível. Esse meio grau você nem percebe aqui assim quase. Eu tô abrindo minha mão bem pouquinho, ó. Ah, não aconteceu nada, mas à medida que nós vamos caminhando, vai separando, quando vai chegar uma hora, o caminho está completamente diferente.
se desviou completamente do caminho. Em outras palavras, é o que esse versículo está dizendo, ou melhor, esse ditado popular que o apóstolo está trazendo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Joga um pouquinho de fermento no trigo, muda completamente, né? A estrutura da massa, né? Glória a Deus, que eles entendem isso, tá, meus amados? Então, um pouco de estultícia, ele não faz bem, né? A palavra de Deus diz que tá errado. E não faça, que eles não aceitem, não ache normal. Não, é porque os outros fazem. Isso vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui na sua vida. E daí lá na frente, daqui 10, 15 anos, talvez você imagine uma longa caminhada, queridos, no evangelho, você descobrir que você está andando para uma religiosidade. Deus nos livre disso, queridos. Puxa vida, tudo aquilo que eu acreditava que eu fiz com tanto amor e carinho, puxa vida, agora eu descobri que está errado. Não é verdade? Quantos homens de Deus, e por exemplo, essas igrejas hoje que puxam esses apetrechos judaicos, né? Era tão bonito, chegou a ser uma moda isso, né, um tempo atrás, né? Aí daqui a pouco vão descobrir, puxa vida, eu tenho que me livrar de tudo isso, vou ter que me livrar de tudo isso, porque muitos são grandes homens de Deus que estão buscando a Deus, que estão fazendo as coisas, têm chamado de Deus, também estão fazendo as coisas, só que por causa desse fermento, acharam bonito, não, eu vou aproveitar esse momento, vou fazer isso. Às vezes um momento de distração, queridos, né? Ou às vezes a falta de fé mesmo, ou a limitação da fé, não vou falar falta de fé como se não tivesse fé, também não tenho autoridade para falar isso. Mas, ou seja, um momento ali, olha, todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer também. Parece ser bem justo isso, né? E daqui a pouco vai caminhando com isso, vai caminhando com isso, vai caminhando lá na frente, vai falar assim: meu, o que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? E vai ter que se consertar, porque o caminho é outro, vai ter que voltar lá onde separou para continuar caminhando com Cristo, queridos. Vocês entenderam a seriedade disso? Por isso que o apóstolo Paulo está falando, filhos. Olha, se essa persuasão não vem daquele que chama vocês, vocês estavam correndo bem. O que que impediu vocês de obedecer à verdade? Aí um pouco de fermento leveda toda a massa. Tudo vai mudar. Não vai ser igual. Vai ter que consertar isso, né? Pessoas hoje têm muitas igrejas, queridos, né, com doutrinas diferentes, queridos, né? Por exemplo, a parede preta. A parede preta, pelo menos, é fácil mudar. Você muda ali. Olha, pessoal, né? Nós tínhamos um pensamento assim. E essas que incentivam a fazer tatuagem e tantas outras coisas mais, queridos. Não, porque é assim, não, Deus, Jesus tem uma tatuagem na coxa, está lá escrito lá no livro do Apocalipse, lá, Rei dos Reis. Queridos, tem isso sim, meus amados, né? Eu já vi, eu não acho errado a pessoa, por exemplo, a pessoa ela teve a sua vida, queridos, no mundo, não importa o que que ela passou, o Senhor Jesus está de braços abertos esperando e o que ele fez é suficiente para essa pessoa alcançar a salvação. Mas à medida que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós somos seus servos e nós temos que ser como ele. Qual que é a função do discípulo para o seu mestre? É se tornar igual ao seu mestre, é ser como o seu mestre. Amém, meus amados? E não andar ó, ele é meu mestre, mas eu faço o que eu quero. Então, ele não é teu mestre. Amém, meus queridos? Então, nós temos que nos afunilar cada vez mais, sermos semelhantes a Cristo, né? Existem algumas coisas que ele disse para nós que nós não precisamos observar. Não é obrigado. Como assim, pastor? Por exemplo, Jesus não casou. Então, não quer dizer que nós não podemos casar, pelo contrário. Amém, meus amados? Ele não casou, mas ele abençoou o nosso casamento. Deus abençoou o nosso casamento. Então, tem que ter entendimento nessas coisas, né? Outra coisa, né? A questão de Jesus, ele estava aqui como pobre mesmo, né? Jesus, o apóstolo Paulo disse, nós lemos, né? Recentemente, mesmo Jesus sendo rico, ele se fez pobre para que na sua pobreza nós fôssemos ricos. Então tá ali, tá claro. A palavra de Deus deixa de maneira bem clara. Quer dizer que você tem que ser rico ou ser pobre, né? Ou seja, a lei não é pobreza, é isso que eu estou dizendo. Nós vamos passar luta, vamos passar dificuldade, vamos vencer, queridos, vamos ser ricos de Cristo. Alguns vão ter bastante condição financeira, não todos, queridos, né? E tudo para a glória de Deus. Amém. Amém, meus amados? Não é que o evangelho, todo mundo vai ficar rico porque essa é a vontade de Deus. Não é assim que funciona. Muitas pessoas não nasceu para isso, né? Muitos não nasceram para isso. Não tem estrutura espiritual para ter dinheiro. Tem pessoa que tem um pouco de dinheiro e se afasta de Deus. A gente sabe disso. Tem pessoas que parece que só vão para Deus quando estão na luta, né? Não digo só financeira, em todas as áreas, né? Quando tá um pouquinho bem, não, obrigado, Deus abençoe, agora eu cuido da minha vida sozinho. Quem que cuida da vida sozinho? A gente precisa de Cristo. Versículo 10. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba
Seja quem for, sofrerá a condenação. Ou seja, quem está ensinando vocês isso, queridos, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo, disse Jesus. É melhor que se pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no fundo do mar, do que fazer tropeçar um pequenino, queridos. Ou seja, quem está tirando as pessoas da presença de Deus sofrerá a condenação. Então, pastores, cuidem muito com o que vocês pregam. Cuidem muito, porque o povo não é seu, né? Os membros da igreja são membros da igreja, sim, tudo bem, mas não é seu, pastor, né? É de Jesus Cristo. Nós estamos cuidando, nós somos tutores, né, para entregar ao verdadeiro dono, que é Jesus Cristo. É como eu tenho meus filhos, eu tenho 3 filhos que estão em casa, debaixo da minha tutela hoje. Né? E eu sei que eles pertencem ao Senhor Jesus, então Deus confiou eles a mim. Estou falando de filhos que estão carnalmente, né, debaixo da minha tutela. Né? Todos eles agora, até a Esther já se batizou agora, também começou a tomar ceia agora, né? Ou seja, todos agora espiritualmente também são meus irmãos, mas ainda estão debaixo da minha tutela, fisicamente e espiritualmente. O ministério Alicerce está debaixo da minha tutela. Ou seja, eu sei que não pertence a mim, eu preciso, o máximo possível, ensinar as pessoas a amar o verdadeiro noivo, buscar o verdadeiro noivo, acreditar no verdadeiro noivo, que é Jesus Cristo, queridos, para que chegar aquele grande dia, Jesus possa receber cada um de vocês e a mim também, todos nós lavados e remidos no sangue dele, ataviados como uma noiva para o noivo. Amém, meus amados? Então, quem está perturbando, quem está pregando um evangelho que Jesus não mandou pregar, queridos, sofrerá a condenação. Eu tenho muito cuidado, temor, queridos. Eu sou falho. Você sabe que eu sou falho, queridos, né? Mas eu tenho um temor, queridos. Olha, na pregação, não quero falar o que eu acho, muitas vezes. Quando é o que eu acho, eu deixo bem claro: olha, irmãos, é uma opinião minha. Pelo menos eu penso que eu faço assim, tá, queridos? Pode ser que eu esteja errado, mas eu sei que eu vou ser justificado pela minha fé. Então, como eu acredito verdadeiramente que eu tenho pregado dessa maneira, só falado, ministrado aquilo que Deus tem colocado na minha boca, então eu estou em paz. E eu sei que isso vai me justificar. Eu não tenho assim, não, nessa hora eu vou falar isso com uma outra intenção. Vou falar aquilo. Olha, esse aqui dá para me usar a favor, porque daí eu vou dar uma indireta, eu vou fazer isso, aquilo. Graças a Deus eu não tenho isso, queridos, né, no meu ministério. Eu vi isso logo no início do meu ministério, queridos, né? Quando eu ainda não era pastor, Deus me fez ver isso em outros pastores. Eu achei isso repugnante, eu achei isso muito feio. As pessoas fazendo, a malícia por trás, a intenção por trás de pregar a palavra, distorcer ela para um propósito. Eu vi isso, queridos, tá? Mesmo na minha imaturidade, né? É, Deus me mostrou isso. Então, quando eu comecei meu ministério pastoral, eu tive esse cuidado. Falei, não, Senhor, não deixa eu cair para esse lado, porque eu sei que isso vai trazer condenação. E aqui está mais uma confirmação disso. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Ou seja, queridos, vocês não estão vendo como eu sou perseguido? O apóstolo Paulo está dizendo. Se eu estivesse pregando a circuncisão, por que eu estou sendo perseguido? Se fosse tão simples assim, nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Ou seja, então por que eles estão indignados, querem me matar? Os judeus querem matar, ou seja, vocês não estão entendendo que eles estão enganando vocês? Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrassem, ou seja, não se multiplicassem mais, né? Quem dera, o apóstolo realmente estava indignado. Estava muito bravo mesmo, porque realmente, né, queridos, quanto tempo para juntar é tão difícil você falar de Jesus, convencer as pessoas do amor de Deus. Aí para espalhar, queridos, basta um vento contrário, né? Você não estava varrendo a casa bem devagarinho ali, devagar, às vezes daqui a pouco você abre a porta para jogar a poeira fora, vem um vento contrário, sopra para dentro. Tá juntando no quintal com o rastelo, folha, juntando, daqui a pouco você vai juntar, vem um ventinho contrário e espalha tudo aquilo, boa parte daquilo que você ajuntou. Não é assim, queridos? Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Forte isso, meus amados, né? O apóstolo realmente ele tá vendo, puxa vida, que eles estavam indo tão bem. O que aconteceu com vocês? Por que vocês desandaram assim? Irmãos, versículo 13, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, queridos, sirvam uns aos outros mediante o amor. Não usem, queridos, né, essa liberdade de maneira errada. Toda a lei se resume num só mandamento. A lei.
Um só mandamento. Qual que é o mandamento? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então a lei, ela se resume só nesse mandamento. Amar a Deus, não, só ame o próximo. Isso resume a lei. Agora, toda a lei, na questão da. Até a nossa fé, aí sim, amar a Deus com toda a força, alma e entendimento, coração. Aí nós agradamos a Deus, né? Nós somos gratos a Deus, o amor verdadeiro para com Ele com todas as nossas forças. Aí o ame ao seu próximo como a ti mesmo, cumpre a lei. Ou seja, se a gente ama nosso próximo como a nós mesmos, nós não vamos fazer mal a eles. Pelo contrário, vamos fazer o bem, porque a gente não faz mal para nós, né? Não procura fazer o mal para nós. E se nós fazemos o mal, às vezes erramos, nós consertamos, né? Porque é para nós. Então faça assim para os outros também. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Ou seja, se vocês estão aí lutando um contra o outro, querendo provar isso, a igreja de Cristo hoje, né? Vamos colocar isso para os dias atuais. Meu ministério, meu pastor, isso é melhor, isso é pior. Queridos, cuidado para não se destruírem mutuamente. Digo isso, por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se vocês viverem pelo Espírito, queridos, de maneira alguma vocês vão satisfazer o desejo da carne. Tem isso no teu coração. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então aqui ele fala aqui algo bem especial que nós comentamos muito, né, sobre a militância entre a carne e o Espírito, né? Eles são contrários. O que que o apóstolo está dizendo? A carne, ó, desejo que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Ou seja, a carne quer te levar para o inferno. Eu vou dizer para você de maneira bem clara e óbvia. A tua carne quer te levar para o inferno. O teu coração, os teus pensamentos carnais, normais, eles querem fazer você ir para a condenação eterna, passar a eternidade com Satanás em sofrimento eterno, que não acaba. E o teu espírito quer te levar para Deus. Eles são inimigos entre si, eles são opostos, ó, são contrários um ao outro. Teu espírito quer levar você para Deus, tua carne quer levar você para o inferno. Para quem você vai dar ouvidos? Essa é a pergunta. Quem que você vai dar ouvidos? A tua carne ou o teu espírito? Glória a Deus, queridos. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, a lei, né, não tem poder sobre a vida de vocês. Ora, as obras da carne são manifestas, dois pontos. Quais são as obras da carne? Eu queria entender mais sobre as obras da carne, pastor. Então entendam, imoralidade sexual é da carne, impureza, libertinagem, isso aqui está ligado a pecados sexuais, né? Pornografia, feitiçaria, masturbação e tantas outras coisas mais, né, queridos? É, fornicação, que mais? Divórcios, né? Lembra que se você eh, rejeita a sua mulher, se não for por relação sexualista, né, por adultério, você a expõe a ser adúltera. Ou seja, então isso é pecado. O divórcio realmente, nesse sentido, é pecado, tá? O homem está ligado à mulher até que a morte o separe, né? Aí vem aqui também idolatria, feitiçaria, tudo da carne. A idolatria vem da onde? Vem do espírito? Não, vem da carne. O espírito não aceita, o espírito é Deus. A feitiçaria vem da onde? Vem da carne. Mas aquelas boa, branca. Carne, meus irmãos, carne. O ódio vem da carne, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Não falando de bebida, mas está falando de embriaguez. Aqui daí volta. Orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essas coisas vão levar as pessoas para o inferno porque são frutos da carne. Entendi, pastor. E os frutos do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor. Olha aqui, queridos. Fruto do Espírito: amor, alegria. Alegria do Senhor é nossa força. Outra coisa, paz. É contenda ou é paz? Não é paz. Outra coisa, queridos, que muitos hoje não conhecem: paciência. Eu falo isso, queridos, a igreja hoje em Cristo, hoje na atualidade, ela não conhece a paciência. Queridos. Elas também estão nessa coisa de tudo para ontem. Né? A paciência é um fruto do Espírito e é uma característica do amor. Lembra do dom do amor que nós lemos em 1 Coríntios 13, queridos? Então, a paciência, o amor é paciente, né? Benigno, não arde ciúmes, tudo aquilo lá, mas a primeira é paciência.
Ou seja, nós precisamos frear e aprender a esperar em Deus, queridos. Descansar à sombra do Onipotente, né? Aquele que habita no seu esconderijo e descansa à sua sombra, somente esse pode dizer: meu Deus, o meu refúgio, meu baluarte, e nele confiarei. Ou seja, descansar, queridos. O Abraão, ele ouviu a promessa de Deus, ele obedeceu a Deus, esperou se cumprir a promessa. Quando ele tentou acelerar, ele errou completamente. Deus falou: não é essa a promessa. Ah, mas o tempo está passando, estou ficando velho. Para mim não tem, o tempo está na minha mão, Abraão. Tá entendendo, queridos? Isso é maravilhoso. Eu queria que vocês guardassem no teu coração. A ansiedade, queridos, ela é fruto da carne e não do espírito. Fruto do espírito é paciência. Vamos continuar. Amabilidade, bondade, fidelidade, queridos. Mansidão e domínio próprio. Se controlar, queridos, tá? Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, tá, queridos? Provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, achando que nós somos melhor e tendo inveja, tá, queridos? Não, queridos, ame, queridos. Deixa, pastor, a igreja ela está crescendo, glória a Deus, que o pastor seja um homem de Deus, que esteja crescendo mesmo, dê tudo certo para eles, que eles estejam, né, segundo a vontade do Senhor. Quando chegar a nossa vez, a minha vez, a sua vez, né, vai dar certo, né? A tua empresa, minha empresa, estou passando luta, estou fazendo tudo certinho, mas está demorado. Paciência, paciência, porque Deus não falha, queridos, né? Se Ele te deu esse ministério empresarial, Ele vai honrar isso aí, pode ter certeza disso. Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver como está isso aqui, se está muito longo. Não, vamos lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então, se alguém foi surpreendido, errou, queridos, então com mansidão, queridos, traz eles para Deus de novo. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Cuida, queridos, e cuidado para você não cair, né, também. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então lembra que a lei de Cristo é amar o próximo como a ti mesmo. Então leve o fardo do teu irmão uns dos outros, queridos. Ore, entre na brecha. Lembra que eu já ministrei sobre isso, queridos? Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, está enganando a si mesmo. Nós não somos nada, tá, queridos? Nós somos servos de Deus. A essência é essa. Para nós sermos filhos, chamados para sentar à mesa com o Senhor, queridos, né? É a graça dele, não é o merecimento, não. Tá bom, queridos? Na essência, nós somos seus aliás, vou consertar. Na essência, nós somos seus escravos. Tá bom, queridos? Para dizer, servo, escravo é uma palavra muito pesada. Não, irmão, você é um escravo de Cristo e você tem que ser muito feliz por isso, porque você era escravo de Satanás. É, literalmente, tá? Não se engane, não se iluda. Não, porque eu quero não sei o quê, Lembra dos irmãos lá, do João? Olha, faça com a mãe deles, né? Faça com que meus filhos sentem à tua direita e à esquerda. Você não sabe o que está pedindo. Não sabe, quer ser grande? Então começa a servir, começa a se humilhar, começa a ser pequeno, entender pequeno, não ser nada. Glória a Deus por isso, né, queridos? Cada um examine os próprios atos. Lembra, na ceia é a mesma coisa, queridos. Então, para a nossa caminhada com Cristo é a mesma coisa também, ó. Cada um examine os próprios atos. E então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Não precisa se comparar, queridos. Pois cada um deverá levar a própria carga. O meu ministério, as minhas lutas são minhas, não são suas. As suas lutas são suas, queridos. Cada um vai passar aquilo que precisa para alcançar a vida eterna. O que está sendo instruído na palavra, ou seja, quem está conhecendo a palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui, ou seja, quem está aprendendo a palavra, queridos. Então compartilhe, queridos, as coisas boas com quem o instrui, ou seja, né, é mestre, está sendo tutor. Então abençoe, queridos, tá? Também abençoe. Aqui está falando especialmente os pastores, né, queridos, os membros, abençoe os pastores, eles estão dedicando a vida, estão servindo a Deus, estão ensinando, né, a palavra. Então, quem tá sendo instruído na palavra tem que partilhar coisas boas com quem o instrui. Aí ele diz assim: não se deixe enganar, queridos, tá? Não ache que vocês vão fazer as coisas. Não, ele tem que fazer, ele que se vire, né? De Deus não se zomba, pois o que o homem semear também escolherá. Você já ouviu falar muitas vezes aqui, ó, de Deus não se zomba. Agora você viu o contexto dele, tá? O contexto é esse, tá bom, queridos?
Quem está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se engane. De Deus não se zomba, pois o homem que semear, o que o homem semear, isso também ele vai colher. Se é ingratidão, seria naquele caso ali, queridos, né? Vai colher ingratidão também. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. A carne só tem algo para te dar, queridos, destruição. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimaremos. Não desanimarmos, né, melhor. Ou seja, queridos, não se canse de fazer o bem, tá? O que no tempo certo, olha aqui, ó, lembra da paciência, você vai colher esse bem. Hoje está obedecendo a Deus, está crendo, está perdoando, está pedindo perdão, está semeando, queridos. No tempo certo você vai colher. É impossível você não colher. Se tem um reino que é justo, é o reino de Deus. Ele não vai cometer injustiça com você. Se não desanimarmos, né? Ou seja, se nessa caminhada você desistir, aí é outra coisa. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, a igreja, tá? Veja com que letra grande estou lhe escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Tem medo da perseguição, acabam entrando nesse erro, né? Nem mesmo que os que são circuncidados cumprem a lei. Então tá bem claro aqui, ó. Nem os judeus cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês, para dizer que são melhores que vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim. O mundo foi crucificado para mim, não tenho prazer, não espero nada do mundo. E eu fui crucificado para o mundo. Aqui é para nós, tá, queridos? De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criatura, nova criação. Diga glória a Deus, que maravilhosa essa palavra, queridos. Que libertador, hein? Paz e misericórdia estejam sobre todos que andam conforme esta regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, né? Ele disse ali o quanto que ele foi surrado, açoitado, naufrágios e perseguições. Eu tenho as marcas, eu sei muito bem o que eu vivo, né? Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Eu tô com vontade de espirrar. Perdão, queridos, né? Glória a Deus. Amém, meus amados. E desse modo, nós então concluímos o livro de Gálatas, tá bom? Eu vou ver daí se amanhã a gente começa no livro de Efésios, né? Se nós temos o Efésios ali, como que ele tá, senão a gente faz a conclusão também como as cartas de Paulo, qualquer coisa a gente lê novamente, tá bom, meus amados? É um livro extraordinário também. Eu acredito que esse nós lemos sim. Mas vamos ver, tá? Qualquer coisa a gente lê novamente nesse entendimento agora que nós estamos lendo, e Deus tem falado, ministrado bastante, né? Glória a Deus por isso. Amém, meus amados. Glória a Deus. Então, assim nós vamos encerrando o nosso programa Alicerçado. Espero que Deus tenha ministrado no seu coração. Se puder comentar, né, algo que Deus ministrou no seu coração, sentindo no teu coração, e fiquem à vontade, tá, meus amados? Em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa Alicerçado no amor de Deus.